assunto. Você que nos visita, a gente está expondo o livro de Êxodo já há alguns meses. Então, hoje a gente vai abrir no livro de Êxodo, capítulo 19, e vai fazer a leitura dos versos 16 a 25. Êxodo 19, de 16 a 25. Na semana passada, a gente falou de Deus chamando Israel a uma aliança que antes era familiar e agora se tornou uma aliança nacional, e orientando que o povo se consagrasse. E agora a gente vai avançar um pouco mais nesse texto, desse encontro de adoração ao Senhor no Sinai. Então, eu vou ler a partir do verso 16, os irmãos acompanhem com atenção a palavra do Senhor. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do Sinai e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, como é bom cantar do teu poder, da tua glória, da tua majestade, da sua santidade, e como é bom contemplar na tua palavra a revelação dessa grandeza que o Senhor estendeu a nós no relacionamento através de Jesus Cristo. Nos ajuda a entender, a lidar com essa verdade para que haja transformação em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que acontece na montanha, fica na montanha. O que acontece na montanha, fica na montanha. É uma espécie de lema informal dos legendários. Mas, felizmente, o que aconteceu nessa montanha não ficou só na montanha. A gente tem acesso a esse texto que Moisés registrou como autor inspirado por Deus, e é por isso que a gente sabe de tudo aquilo que aconteceu no Monte Sinai, que foi registrado para nós, quando Deus se manifestou de maneira estrondosa diante do povo da aliança. Isso aconteceu no terceiro dia da consagração de Israel, da maneira que Deus tinha instruído o povo a fazer. A gente viu isso anteriormente, nos versos de 1 a 10. E essa preparação, irmãos, ela era necessária para esse encontro que tinha sido anunciado quando Deus chamou Moisés do meio da sarça ardente, lá em Êxodo 3. E é sobre isso que a gente vai falar. O tema da nossa reflexão é: Deus desce e o mediador sobe no templo monte. Deus desce e o mediador sobe no templo monte. E a gente vai ver isso em duas partes. Em primeiro lugar, a gente vai ver aqui no texto que Deus desce com grandes sinais. Está dos versos 16 a 20, a primeira parte do verso 20. E eu não vou ler tudo de novo, eu vou fazer referência apenas a alguns versos durante a exposição. E o que está acontecendo aqui nessa parte desse encontro? Chegou o dia do grande encontro ali, o terceiro dia, entre Deus e o seu povo, mas esse encontro não é qualquer encontro, irmãos, e a atmosfera não é nada amistosa. Imagina você o barulho de trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem tomando conta ali do Monte Sinai. Se às vezes quando eu estou em casa distraído e vejo um barulho de trovão, eu levo um susto. Imagine estar diante desse fenômeno meteorológico.
Imagina o povo diante de tudo isso que está acontecendo. Já pensou como é que o clima-tempo ia registrar esse acontecimento ali no Sinai? Não é à toa que o povo vê tudo isso e Moisés conta para a gente que o povo fica amedrontado. A gente também ficaria. Nem mesmo o brasiliense mais típico, aquele que sai de casa de regata e boné e leva o casaco e o guarda-chuva na mochila, estaria preparado para um clima assim. Porque a gente está falando de uma manifestação sobrenatural da presença de Deus. E não tem legendário ou Pablo Marçal que encare uma montanha nessas condições. Lembra que se alguém ultrapassasse o limite que Deus estabeleceu, nem o corpo de bombeiros ia conseguir socorrer. Por quê? Porque Deus mandou, lá no trecho anterior, matar quem passasse dos limites com flechada ou pedrada. Por quê? Porque você não podia ir até lá. Ninguém podia, seja homem ou animal, ultrapassar o limite que Deus estabeleceu ali no Monte Sinai. Surpreendentemente, um senhor idoso ali, com mais de 80 anos, é quem leva o povo até o pé do Monte Sinai. O monte que fumegava por causa da presença do Senhor. A gente viu isso nos versos 17 e 18. Eu queria ler de novo com os irmãos. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. O fogo, queridos, ele é uma manifestação da presença divina, assim como aconteceu quando Deus falou com Moisés do meio da sarça ardente, e também quando Deus guiou o seu povo no deserto, do meio ali de uma coluna de fogo. Só que existe uma diferença importante e interessante, que é, enquanto na sarça o fogo queimava, mas a planta não se consumia, aqui o fogo consumidor de Deus faz o Sinai se tornar um monte fumegante, algo assustador. Na Bíblia, assim como em outras obras literárias, o fogo ele é reconhecido como algo de duas faces. Por um lado, ele é fonte de luz e calor, e por isso produz vida. Por outro, a gente não pode chegar perto do fogo sem ser queimado ou destruído. Quem disse isso foi um filósofo israelense chamado Johann Razoni. E esse fenômeno da manifestação de Deus como um fogo reflete muito bem a experiência dessa teofania no Sinai. O que é uma teofania? Teofania é o nome que se dá quando Deus se manifesta em algumas ocasiões específicas da Bíblia e ele pode ser percebido pelos sentidos humanos. A gente tem o exemplo da sarça, a gente tem o exemplo do Espírito Santo descendo como uma pomba, a gente tem esse exemplo aqui da presença de Deus se manifestando com fogo, trovões e fumaça no Sinai. Todas essas são teofanias, manifestações da presença de Deus. Além de tudo isso, ainda tinha uma trombeta tocando, cada vez mais forte. E o povo ali, naquela expectativa. E Deus batendo um papo com Moisés dentro do trovão. Mas, e se eu te contar que essa experiência da teofania no Sinai e o Pentecostes têm muito em comum? Lembra que Jesus sobe aos céus, lá no início do livro de Atos, a gente fica sabendo disso, após a sua ressurreição, e o Espírito Santo desce com grandes sinais diante de judeus de diversas nações. Lá em Atos 2, o verso 1 e a primeira parte do verso 2, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí, comentando esse acontecimento do Pentecostes, Orsi Sprum, teólogo americano, ele diz o seguinte: a manifestação visível mais comum de Deus no Antigo Testamento foi através do fogo. E o teólogo bíblico Greg Bill, ele complementa assim: a teofania de Pentecostes também pode ser entendida como o ingresso do céu na terra por meio de um novo templo que surge.
Perceba que o que aconteceu aqui no Templo Monte, quando Deus desceu com grandes sinais para entregar ao povo a sua lei, aconteceu no Pentecostes, quando Deus desceu para gravar a lei em nossos corações. É o Espírito Santo que grava essa lei que o povo de Israel não conseguiu cumprir no coração daqueles que são chamados parte do povo de Deus no Novo Testamento, a igreja do Senhor. O templo dos últimos dias não é mais o Sinai, como a gente cantou aqui, ou o tabernáculo e nem o templo de Jerusalém. Agora, o povo de Deus é incluído no templo de Deus e edificado para ser parte dele. Não com materiais físicos de construção, mas ao ser incluído na presença do Espírito Santo que desceu. Nós somos parte do Espírito Santo, nós somos um corpo, parte do templo de Deus, através do Espírito Santo que nos une a Deus e uns aos outros. E é por isso que hoje a gente pode chegar até onde o povo de Deus não podia ir no Sinai. Não porque a gente subiu a montanha corajosamente, mas porque o próprio Deus se tornou homem em Jesus. E o Filho amado de Deus, depois de vencer a morte, subiu ao céu vitorioso e enviou o Espírito Santo para fazer morada em nós. E assim nós nos tornamos pedras vivas no templo do Senhor. Mas aqui em Êxodo, irmãos, isso ainda não aconteceu. A gente olhou para toda a palavra a fim de compreender aquilo que estava por trás do véu no templo de Israel. Aqui nessa passagem, o povo permanece amedrontado ao pé do monte, enquanto o mediador sobe até onde o povo não podia ir. Está nos versos 20b até 25. E aí, no final do verso 20, Deus chama Moisés para um particular, no alto do Sinai, no alto do Templo Monte. Vai ser lá que Deus vai entregar a lei, a gente vai ver isso no próximo capítulo. Perceba que Deus deixa claro que o povo não pode subir, mas Moisés pode. Porque ele é perfeito? Não. Mas porque ele está aqui atuando como um mediador, um tipo de Cristo. No verso 21, Deus alerta Moisés que se o povo ultrapassar o limite para matar a curiosidade e ver o Senhor, vai morrer. E na sequência, o verso 22 explica que os sacerdotes eles precisavam se consagrar para subir mais. Os sacerdotes vão um pouco além do pé do monte. A gente vai ver essa subida lá no capítulo 24. Mas qual que é o motivo dessa orientação para os sacerdotes? É porque, naquele tempo, eles exerciam o sacerdócio de maneira provisória. Isso acontece porque o ofício sacerdotal ele só vai ser ordenado no capítulo 28, quando Deus escolhe Arão e os seus filhos para essa função. Outro ponto interessante e curioso é que no verso 23, se os irmãos observarem, parece que Moisés está lembrando o Senhor da orientação que ele deu. Olha só o que ele diz. O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marque limites ao redor do monte e consagre-o. Queridos, mais uma vez aqui fica claro de que nem o povo e nem os sacerdotes possuem a mesma credencial de Moisés. E aí no verso 24, o Senhor responde a Moisés, como mediador da aliança. Vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. O ponto aqui é que Deus faz questão de que Moisés reforce os limites anteriormente estabelecidos, de acordo com a palavra de Deus, porque se eles ultrapassassem, eles poderiam morrer. Moisés manda mais do que o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite, porque ele é o mediador entre Deus e o povo. E é por isso que Deus diz para ele ir até o pé do Monte Sinai e falar assim, não vai subir ninguém, só Moisés. Mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para essa distinção entre Moisés, os sacerdotes e o povo, refletindo os níveis de santidade na divisão do tabernáculo e do templo também, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Porque no templo monte, o acesso é restrito de acordo com a santidade requerida de cada um. É por isso que mesmo subindo um pouco além do pé do monte, os sacerdotes eles não vão poder acessar o lugar onde Deus se manifesta a Moisés.
Porque Moisés é o mediador que sobe até onde o povo e os sacerdotes não podem ir. Ele cumpre o seu papel se colocando entre Deus e o povo na teofania do Sinai. Ele é um tipo de Cristo, irmão. Sua obra aponta para o único mediador entre Deus e os homens. Ele exerce seu ofício profético, relatando ao povo as instruções de Deus para esse encontro no Sinai, o lugar que Deus escolheu para entregar a lei. O Evangelho de Mateus nos conta que lá no início do seu ministério, Jesus profere o Sermão da Montanha. E é nesse cenário que Mateus registra lá no capítulo 5, no verso 17, que ele diz que não veio para revogar, mas para cumprir a lei. Mateus faz um paralelo entre a entrega da lei no Sinai e o anúncio da lei por Jesus lá no Sermão da Montanha. Naquele tempo, a preocupação se concentrava no cumprimento exterior da lei. E Jesus anuncia uma ênfase na lei de Deus impressa nos corações, na obediência como um aspecto interior. É isso que a gente aprende com esse trecho em que Moisés escreveu, em que a gente viu essas conexões com o Novo Testamento. Agora, já pensou se ele publica só uma foto e uma frase, o que acontece na montanha, fica na montanha? Felizmente, isso não aconteceu, meus irmãos. Felizmente, Deus desceu e veio ao nosso encontro, fazendo aquilo que nós não podíamos fazer. Felizmente, Jesus foi até onde não podíamos ir. Ele morreu e ressurgiu para que nós pudéssemos ser adotados pelo Pai, unidos ao Filho e habitados pelo Espírito Santo. É para adorar o Deus Todo-Poderoso revelado em Jesus Cristo que nós estamos reunidos aqui. E é com base em tudo isso que eu quero compartilhar aqui 3 aplicações para mim e para você. Em primeiro lugar, irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos cultuar dentro dos limites que Deus estabeleceu. Nós devemos cultuar dentro dos limites que Deus estabeleceu. E a verdade, meus irmãos, é que cada um aqui foi treinado pela cultura secular para entender limites como restrição de liberdade. Então pode ser que soe absurdo alguém dizer que a gente não pode cultuar da maneira que a gente quiser. Eu posso até ouvir alguém pensando assim, mas se for de coração, Deus não vai recusar a minha adoração espontânea. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. Não é essa a verdade da Escritura. A gente viu que no Sinai Deus deu instruções muito claras a Moisés como deveria ser o encontro de Deus com Israel. E Deus fez questão de repetir, de enfatizar, de recapitular. Deus fez questão de advertir que quem ultrapassasse os limites ia morrer. A teologia reformada chama esses limites de princípio regulador do culto. Já ouviu algo sobre isso? Sabe o que significa? Significa que o culto deve acontecer de acordo com aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Que o serviço de culto segue aquilo que foi prescrito na palavra de Deus, e não a nossa imaginação, não a nossa vontade, não a invenção nossa ou aquilo que a gente acha melhor. E o que faz parte do culto, meus irmãos? Aquilo que foi ordenado por Deus na sua palavra. Nós ouvimos a palavra, nós cantamos a palavra, nós oramos a palavra, nós participamos dos sacramentos de acordo com a palavra e nós ofertamos de acordo com a palavra. Pastor, se eu quiser dar uma inovada, sei lá, fazer um negócio diferente, assim, um teatro para atrair mais gente, para chamar a atenção dos jovens, deixar o culto mais instagramável. E se eu quiser aproveitar esse momento que a igreja está reunida para dar alguns avisos, depois do culto fica todo mundo querendo ir embora. Eu acho que se eu colocar antes do sermão, as pessoas vão prestar mais atenção. Antes de responder, eu vou lembrar você de uma história. A história de Nadab e Abiú, que eram filhos de Abraão. Esses 2 homens eram importantes em Israel. É tanto que quando os sacerdotes sobem até o Sinai, Deus manifesta expressamente o nome deles. Está lá no capítulo 24, no verso 1.
A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Mas o meu ponto é que eles estavam servindo como sacerdotes no tabernáculo, quando eles pegaram um fogo diferente do que Deus tinha definido para acender o incensário. E na mesma hora eles foram consumidos pelo fogo da presença do Senhor. Esse é um exemplo e um alerta importante, meus irmãos. Nós precisamos ter cautela com as inovações na adoração e precisamos nos lembrar que Deus ainda é fogo consumidor. Como nos diz o autor aos Hebreus, lá em Hebreus 12, verso 29. Nós precisamos nos lembrar que é Deus quem estabelece os limites da nossa adoração. E Ele não faz isso para atacar a nossa liberdade, mas como uma demonstração de amor para nos manter em segurança. Esse amor que nos atraiu quando éramos inimigos e nos fez parte do povo que Ele escolheu. Foi esse Deus amoroso que prescreveu um culto simples, queridos. Ministração da palavra, oração, cânticos de louvor, ofertório e os sacramentos como elementos ordinários, juramentos religiosos, votos, jejuns e ações de graça em ocasiões especiais, como elementos extraordinários do culto, sempre de acordo com a Escritura. A gente não precisa enfeitar, a gente não precisa reinventar a roda, é só observar os limites que o Senhor estabeleceu, porque Ele é santo e todo-poderoso, e fez questão de nos instruir na sua palavra. Ele fez isso para nos proteger de prestarmos um falso culto e para que possamos lhe render a adoração para a qual Ele nos salvou. E é isso que a gente precisa fazer, meus irmãos. Obedecer o princípio regulador do culto, um culto centrado na palavra. Segundo lugar, a segunda aplicação que eu queria compartilhar com os irmãos é que nós devemos ser intencionais nos relacionamentos com as pessoas que estão aqui. No Sinai, nós vemos Deus descendo para se encontrar com um povo que era escravo, que era pequeno e que não tinha nada a oferecer. Deus fala isso para Israel. Vocês são um povo pequeno. Um povo que fez aliança com Deus e ouviu que se tornaria propriedade particular do Senhor, propriedade peculiar, um tesouro especial de Deus, um povo separado para ser vitrine de Deus às nações. E foi diante desse povo que Deus desceu com grandes manifestações do seu poder. Foi para restaurar o relacionamento com os eleitos em Israel e na igreja, o povo de Deus do Novo Testamento, que Jesus desceu. E foi o Espírito Santo que nos uniu a Cristo e uns aos outros também. Quando eu olho para essa realidade, meus irmãos, eu fico pensando, por que é tão difícil a gente olhar para o nosso próximo com a mesma graça que Deus estendeu a nós em Jesus Cristo? Por que será que nós somos tão orgulhosos, irmãos, se nós temos um Senhor que é manso e humilde de coração? Tem uma coisa que tem me preocupado nos últimos meses e que tem relação com essa questão. Graças a Deus, irmãos, nós temos recebido muitas pessoas novas na nossa igreja. Mas eu percebo que ainda tem pessoas enfrentando dificuldade para se aproximar, para criar vínculo com as pessoas que já estavam aqui. E eu sei que pode ser desafiador se relacionar com pessoas novas, sair ali da zona de conforto, das pessoas que você conversa sempre, abrir espaço na agenda, abrir a casa para receber alguém. Mas eu quero te estimular a fazer isso com base nessa passagem de hoje. Porque o que eu percebo nesse texto é que Deus é quem toma a iniciativa no relacionamento com Israel, enquanto muitas vezes a gente fica esperando que todos venham até nós. Ah, mas ninguém falou comigo hoje no culto. Mas você falou com alguém? Ah, mas ninguém me convida para nada naquela igreja. Mas você convidou alguém? Ah, mas ninguém me chama para servir em ministério nenhum. Mas você se apresentou, você se colocou à disposição. Eu penso, irmãos, que quem está aqui há muitos anos pode ser a ponte que Deus vai usar para fazer a nossa comunhão crescer, acolhendo as pessoas que chegaram como Deus te acolheu em Jesus. Mas eu entendo também que quem está chegando precisa sair do seu lugar e buscar construir novos vínculos de maneira intencional. Isso significa que é importante participar das programações da igreja, ainda que a prioridade continue sendo a adoração pública no culto dominical.
Isso significa que a gente precisa praticar a hospitalidade, que é um mandamento do Senhor. Não só recebendo pessoas nos nossos lares, mas abrindo o coração para novos relacionamentos também. A verdade, meus irmãos, é que se a gente estivesse no Sinai, estaríamos todos amedrontados ali no pé do monte, sem sair do lugar. Mas Deus veio ao nosso encontro e nos fez pedras vivas do templo do Senhor. O Rei do Universo desceu para nos encontrar. Então, por que a gente ainda resiste em sair do nosso lugar para acolher os nossos irmãos? Só quando cada um aqui considerar o outro verdadeiramente superior a si mesmo, é que a nossa igreja vai se tornar tudo aquilo que ela tem potencial para ser. E é por isso que a gente precisa quebrar as panelinhas para que o Espírito Santo que habita em nós produza a verdadeira união no meio do EPG. E aí ninguém solta a mão de ninguém. E a gente fica assim até o nosso Senhor voltar. Por fim, queridos, a terceira aplicação que eu queria compartilhar com os irmãos é que Deus estabelece na palavra que o culto é mediado por Jesus. Deus estabelece na palavra que o culto é mediado por Jesus. Nessa passagem aqui, a gente enfatizou o papel de Moisés como mediador entre Deus e Israel. E a gente viu como a obra de Moisés aponta para Jesus. Isso nos lembra que o nosso culto, ele acontece com base na mediação de Jesus Cristo. E é por causa dele que a nossa adoração é agradável a Deus. É por isso que a adoração aos santos e a Maria praticada pelos católicos é grave, meus irmãos, pois abre mão da exclusividade de Jesus como único mediador. O apóstolo Paulo ensinou isso em sua primeira carta a Timóteo, quando disse no capítulo 2, verso 15, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. É por isso que nós precisamos tomar cuidado para não colocarmos nada e nem ninguém no lugar que pertence somente a Jesus. Nós precisamos sondar os nossos corações para identificar se não temos confiado mais em um líder de igreja, mais em um pastor, mais em um missionário do que em Jesus. Não é errado você pedir oração para outra pessoa, meu irmão, minha irmã. Muito pelo contrário, isso faz parte do que a gente chama da mutualidade cristã. Orar uns pelos outros faz parte dos mandamentos recíprocos. O problema é quando a gente acha que a oração do pastor tem mais poder do que a própria oração. O problema é quando o crente acha que a irmã que ora e entrega os recados tem mais acesso a Deus do que a oração em nome de Jesus. O problema é quando o crente quer saber antes se o pastor A ou B vai pregar para decidir se vai cultuar ou não. Porque o pastor é apenas um vaso de barro, meus irmãos. Ele não pode ocupar o lugar de mediador no seu coração. Se a palavra de Deus for aberta e for pregada de forma fiel, Deus vai edificar a sua igreja. Um outro problema é quando o crente faz da tecnologia o seu mediador e deixa de se reunir com a sua igreja para assistir a transmissão do culto na internet. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando daquela pessoa que está impossibilitada de cultuar por um problema de saúde, por uma viagem para um lugar em que não existe uma igreja fiel, ou situações excepcionais. Eu estou falando das pessoas que deliberadamente substituem o culto pelo consumo de conteúdo religioso na internet e acham que é a mesma coisa. Isso é tolice, meus irmãos, não é. Não tem nada debaixo da terra que substitua isso que a gente está fazendo aqui. Um outro problema é quando o crente só chega atrasado no culto. Fica o tempo todo tirando foto, ou mexendo no celular, ou conversando do lado de fora, esquecendo que está diante de Jesus, o Rei de toda a terra, o nosso mediador. O problema é quando o nosso corpo vem para cá, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Que Deus nos guarde desses perigos, meus irmãos. Que Deus nos guarde desses perigos, minhas irmãs. Eu quero concluir rogando para que o Senhor abençoe, para que o nosso culto continue sendo bíblico, trinitário, mediado por Jesus, e que a gente possa
desejar viver cada vez mais próximos de Deus e dos nossos irmãos, porque a verdade, meus irmãos, é que a gente não precisa de uma experiência transformadora na montanha para sermos mais parecidos com Jesus. O que a gente precisa é de um coração transformado pelo Espírito Santo, que é algo que só o Evangelho produz pela graça de Deus. Nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance, e a nossa tarefa é anunciar aquilo que Jesus fez, e Ele fez de nós, que éramos pecadores, dignos de morte e do inferno, o lugar onde o Espírito Santo desceu para habitar. Eu rogo para que, como igreja, nós possamos continuar vivendo a palavra, buscando compreender e obedecer a lei do Senhor, até que Jesus venha novamente nos encontrar. Amém? Quero chamar a equipe de cânticos.